Olá, começa agora mais um Saber Direito Profissão. Durante esta semana tivemos um curso sobre direito administrativo. Administração pública, teoria dos poderes e deveres e poder de polícia foram alguns tópicos falados aqui neste curso. E hoje a gente bate um papo com o professor Carlos Barbosa, que ensinou tudo isso para a gente. Bem-vindo ao Saber Direito Profissão, professor. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui na TV Justiça mais uma vez. É com prazer enorme que a gente vem falar sobre administração pública, poderes administrativos e agora falar um pouquinho sobre a carreira, né? A carreira da advocacia, a carreira como professor. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Então conta pra gente, professor, como é que o direito entrou na sua vida? Houve influência de alguém, da família, de um tio? Foi um filme que o senhor viu? Como é que isso começou na sua vida? Na verdade, o que acontece foi o seguinte, eu sou do interior, né? E no interior, minha família toda é envolvida com o direito. Qual é a né? sua cidade natal? Carmo do Rio Claro. Fica né? no... Sul de Minas. Fica lá no sul de Minas. Moro em Belo Horizonte há muito tempo, né? Eu sou mineiro, moro em Belo Horizonte há muito tempo e é lá em Belo Horizonte que eu me engajei aí na advocacia, nos projetos que eu tenho, né, em caso educacional, né, em caso gestão pública. É justamente em Belo Horizonte que tudo se desenrolou. Mas o senhor falava do interior dessa época, antes da escolha profissional. Isso. Justamente no interior, com a minha família toda de servidores ligados ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eles acabaram me influenciando, né? Os componentes ali, minha mãe, meu irmão, todos ali servidores do tribunal, então acabou sendo uma influência, eles me influenciaram ao longo da minha formação. Foi muito legal, muito bom. Aí quando o senhor entrou na faculdade, houve um certo direcionamento, assim, por uma ou outra disciplina? O interesse era maior por isto ou aquilo? Sim, durante a faculdade, eu aproveitei a faculdade bastante, né? Eu usei bastante de todos os cursos que a faculdade disponibilizava, não só o curso de Direito, mas os cursos de extensão, os cursos que ela colocava ali. Então, eu experimentei de todas as matérias. E depois que eu finalizei o curso de graduação, eu me aprofundei na área do direito público. Num primeiro momento, foi o direito processual, né? Gostei muito do direito, sempre gostei do direito processual, me interessei muito por essa matéria e depois eu fui encaminhando mais ainda para o direito administrativo e administração pública. E essa matéria é realmente encantadora e a minha advocacia assim, foi por esse rumo, para essa linha. Teve algum professor importante nesse processo de escolha ou de consolidação dessa opção? Na verdade, foram os livros, né? Os livros de direito administrativo, os livros de administração pública também são livros importantíssimos e de direito constitucional. Eu sempre li bastante, eu sempre fiz questão de ler muitos livros e experimentar bastante da reflexão, do ensinamento dos grandes nomes do direito administrativo e isso acabou me influenciando bastante. E daí, da faculdade, o senhor já foi buscar uma especialização nessa área, né? Em direito administrativo e direito municipal. Isso. A primeira especialização minha foi uma especialização que eu fiz em direito processual. Todas as demais foram na área do direito administrativo e do direito público. A primeira foi direito processual simplesmente porque eu fui influenciado pela graduação em direito processual. Sem falar que todos os profissionais do direito têm que conhecer o direito processual, né? Todos devem conhecer o direito processual, eu sou advogado, eu atuo na área do direito administrativo e do direito municipal, mas isso não impede, e pelo contrário, exige que eu conheça as regras do processo. O senhor acredita que o fato de ter esse conhecimento em direito processual é algo recomendável para qualquer estudante desde já? Sim, claro, todos, independentemente da área que atue, se for na área da advocacia, de consultorias, enfim, a parte técnica, a parte prática da advocacia exige um conhecimento profundo do direito processual. Vai respingar em todas as áreas? Em todas as áreas. Inclusive, uma dica que eu gostaria de deixar aqui é que hoje o mercado exige do profissional um conhecimento interdisciplinar, um conhecimento difuso. Então, acabou aquele momento em que eu sou formado, eu sou capacitado, eu sou especialista, vamos colocar assim, em direito administrativo e não conheço nada a respeito das outras matérias. Não, você tem que conhecer o direito administrativo e todas as demais matérias que dialogam com o direito administrativo. Então, é importante demais que os profissionais, os estudantes, eles tenham isso em mente. O mercado hoje exige do profissional um conhecimento difuso, um conhecimento interdisciplinar.
uma matéria como direito administrativo também exige um certo interesse mesmo? Isso pode ser um tema maçante ou não? Exige bastante leitura? Exige bastante leitura e para o advogado que vai exercer a advocacia na área do direito administrativo, exige dele um conhecimento profundo sobre as técnicas da administração pública e do direito administrativo. Então, ficar sempre atento a cursos, fazer cursos, bastante cursos aí disponíveis no mercado, fazer aí especializações, isso é importantíssimo. Estar de acordo aí com as mudanças da jurisprudência também é uma área, é um ponto que eu queria deixar aqui destacado. Que casos são os mais comuns nessa área do direito administrativo? Questões ligadas à improbidade administrativa, questões ligadas à responsabilidade civil do Estado. Hoje exige-se da administração pública um conhecimento técnico, um conhecimento muito importante sobre finanças públicas, sobre planejamento, coordenação de projetos da administração, questões relacionadas à lei de responsabilidade fiscal. Eu trabalho com os municípios, eu tenho os procuradores municipais que atuam junto comigo. Na verdade, eu presto uma consultoria para os procuradores municipais e eu faço isso com um orgulho muito grande, que eu tenho os advogados dos municípios, os advogados das câmaras municipais e também prestamos serviços de consultoria aos vereadores e eu tenho eles assim atuando ao meu lado e eu sinto muito orgulho disso. É uma informação que eu sempre passo para eles, olha, faça bastante concurso, faça bastante curso, faça bastante treinamento, especializações, EAD, ensino à distância, passa por esse lado também porque é importante demais. Agora o senhor também se especializou em direito municipal, que para um leigo é algo assim que parece bastante específico, né? Na verdade, o direito municipal, ele encanta, também é uma matéria muito encantadora. Por quê? Porque, num primeiro momento, você pensa, que matéria seria essa? Direito municipal. Na verdade, é um segmento do direito administrativo, a aplicação da ciência da administração pública em relação aos órgãos municipais. Então, eu estou falando do Poder Executivo Municipal e todas as regras do direito administrativo aplicáveis nesse contexto, no contexto do Poder Executivo Municipal, Poder Executivo Local. Também o direito municipal ele é aplicado em relação ao Legislativo Municipal. Então, a Câmara dos Vereadores, as questões ligadas aos vereadores, a gente trabalha também, e é um lado muito bom também, um lado muito interessante. Então, o direito municipal nada mais é do que a aplicação do direito administrativo, dos institutos do direito administrativo, em relação aos órgãos municipais. O senhor poderia dar alguns exemplos? Claro, nós temos várias questões. Por exemplo, dentro do município nós temos o prefeito e toda uma exigência em torno da sua gestão. Então, a gente presta consultoria para o prefeito no que tange a planejamento fiscal, no que tange a lei de responsabilidade fiscal, né, óbvio, a questão de a necessária renovação da lei orgânica municipal, questões relacionadas à improbidade administrativa, evitar práticas de improbidade, ainda que eles, obviamente, não tenham intenção, mas eles têm que saber qual é o risco da prática das atividades administrativas. Então, é nesse contexto que a gente atua. O senhor também trabalha na capacitação das pessoas que trabalham diretamente com esse dia a dia dos municípios, né? Queria que o senhor falasse sobre esse trabalho. Esse é um trabalho muito interessante também, que eu tenho orgulho de participar, né? Esse trabalho de capacitação é um trabalho que a gente desenvolve em relação aos advogados dos municípios e também em relação aos assessores e parlamentares. Então, em caso gestão pública, que eu trabalho, que eu sou diretor, tenho orgulho também de trabalhar nessa área lá, eu faço a capacitação deles, seja uma capacitação local, a gente vai até o município, faz cursos, treinamentos com os advogados, com os parlamentares também, com os assessores, mas a gente também faz através do sistema online, sistema EAD, gravação de videoaulas, cursos, e os advogados eles têm à disposição deles, e também os parlamentares e assessores, 24 horas
ficar à disposição deles 24 horas a tirar dúvidas em relação a questões técnicas da administração pública municipal. Então, eles mandam pelo WhatsApp, através da nossa plataforma, eles mandam informações e a gente resolve a questão ali a qualquer momento. Nós temos ali um corpo que fica só à disposição, não só da capacitação, mas também da prestação de consultoria. Isso é importante porque eu sou do interior, né? E eu sei muito bem a dificuldade que tem os advogados que moram distantes dos grandes centros, de ter ali acesso a determinadas informações rápidas. Imagina só, o Tribunal de Contas mudou o posicionamento em relação a determinadas matérias. Eles vão ser informados hoje automaticamente, por causa da tecnologia, né? A tecnologia ela veio justamente para facilitar a nossa vida. E, em caso, gestão pública, ela serve justamente para isso, para a gente levar o conhecimento para os advogados e para os vereadores e para os assessores do interior. Os mais interessados são, geralmente, advogados, vereadores... Isso, os advogados do interior, os assessores parlamentares, mas a gente faz também um treinamento e a capacitação de vereadores no interior, no que tange a técnica legislativa. Como elaborar um projeto de lei, como que o projeto de lei deve ser muito bem colocado, normatizado, qual é o procedimento a ser adotado. Então, essas informações a gente leva também para os parlamentares municipais, os vereadores e os assessores. Mas, geralmente, quem procura mesmo são os advogados de prefeituras que procuram a gente, mas também tem aqueles que têm interesse em aprender o direito público, o direito administrativo, o direito municipal, e eles procuram para capacitar, para capacitação e para melhorar ali o desempenho nessa área. O senhor já está com quantos anos de carreira? Eu me formei em 2002. 2002, né, um pouquinho, né, um tempinho aí bom. 16 anos, né? 16 anos. Ao longo desse período, então, o senhor já adquiriu uma consciência da sua profissão e pode dizer também para a gente, compartilhar isso com o nosso público, sobre o perfil para exercer esse tipo de advocacia que faz parte da sua rotina. Como é que o estudante tem de ser? Olha, interessante demais a sua pergunta, muito boa. Hoje, o mercado exige, ele é exigente e ele procura sempre os bons. Nesse caso, para você desenvolver bem a advocacia e também o âmbito da capacitação de demais profissionais, você tem que ser dedicado ao conhecimento. Você tem que se especializar, você sempre tem que fazer cursos, fazer bastante cursos e se orientar no que tange a mudança do posicionamento jurisprudencial dos tribunais superiores. Vamos fazer uma pausa, professor? Vamos lá. É um minutinho só, a gente vai para o intervalo. Saber Direito Profissão volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta hoje com o professor de Direito Administrativo, Carlos Barbosa. E agora, neste segundo bloco, a gente fala um pouco sobre o mercado de trabalho nesta área do direito e dá dicas para os profissionais que querem seguir nesta área. Carreira em Direito Administrativo. Esse ramo do direito rege as atividades do ponto de vista jurídico na administração pública. Quem buscar essa área vai lidar com assuntos como estrutura e controle da administração pública, licitações, contratos, parcerias. As opções de mercado de trabalho estão nos escritórios de advocacia, nas grandes empresas, na administração pública e nas universidades. Algumas delas exigem mestrado, doutorado. O ingresso nessas carreiras depende da experiência, de um bom currículo e, nos casos de serviço público, de passar em concurso, que tem no direito administrativo uma disciplina exigida em cargos de nível superior. A remuneração depende da experiência, mas, em média, o ganho mensal inicial passa de R$ 3.300. Professor, hoje, como é que anda a carreira, como é que está o mercado para quem se especializa em direito administrativo? O mercado, ele é sempre um mercado promissor, desde que você tenha organização e saiba onde você quer chegar. Não adianta eu entrar em uma carreira sem traçar onde eu pretendo chegar. Então, se você entra na área do direito administrativo, você tem que entender que ali existem barreiras, existem inúmeras
situações que você tem que superar. E, nesse caso, os profissionais que desejam ingressar na área do direito público num contexto geral, devem saber que tem que ter bastante conhecimento e hoje exige-se bastante do profissional a capacidade de mediar situações. Como assim? Conflitos que aconteçam, a mediação é o melhor caminho. Não só a mediação, mas também o planejamento, de forma a evitar questões litigantes futuras. Então, 2 pontos importantes. Traçar onde você quer chegar. Segundo, se especializar em questões relacionadas à mediação de conflitos. Os conflitos acontecem e isso não quer dizer que você vá levar esse conflito para o âmbito judicial. Você pode resolver através das técnicas de mediação. E um outro ponto também que ele tem que entender é que você tem que... Eu me perdi, gente. Vamos de novo, professor. Vamos de novo. O senhor pode... Ele retoma? Desculpa. Pode retomar, professor. Pode retomar. De onde o senhor quiser. De onde que eu quiser? Ótimo. É importante que o profissional entenda que, para atuar no âmbito do direito administrativo e do direito público, ele tem que saber onde ele quer chegar, qual a carreira que ele quer seguir. Por quê? Porque se você se especializa, você pode ser um servidor público, um procurador, atuar na carreira do Ministério Público, você pode ser um magistrado, enfim, ou você pode atuar na área da advocacia. Eu vou falar um pouquinho da área da advocacia porque é a minha área. No que tange a advocacia, o profissional ele tem que conhecer onde ele está atuando, ou seja, saber quais são as barreiras que ele tem que superar, porque existem barreiras em todas as carreiras. No direito administrativo e na administração pública, existem inúmeras, tá? Dentre elas, eu gostaria de destacar a constante modificação no entendimento jurisprudencial em relação à matéria. Então, é importante que ele fique atento a essas modificações e fique atento também à transformação da lei, à mudança da lei, tá? E mais um ponto importante, gostaria de deixar aqui mais uma vez, ter uma visão interdisciplinar. Não é saber o direito administrativo e se esquecer dos demais ramos do direito. O direito administrativo, por exemplo, está relacionado com o direito constitucional, que está relacionado com o direito tributário, que está relacionado com o direito econômico e assim vai. Então, o direito público como um todo é importante conhecer bastante. É impressionante como se fala tanto em mediação hoje, né? Isso quer dizer que um advogado ou um futuro advogado que tenha esse perfil mais de conciliador tem uma certa vantagem? Sim, hoje o que se exige do profissional é essa capacidade de mediar. Evitar que o conflito seja levado no âmbito do Poder Judiciário. O Judiciário ele está abarrotado de processos. Existem serviços demais para os demais juízes, os juízes que estão trabalhando, se debruçando em questões práticas, existem muitos processos. Evitar evitar o litígio é o caminho. Essa seria a dica para os novos profissionais. O senhor também é vice-presidente da Comissão de Direito Administrativo, né, da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu queria que o senhor falasse sobre a sua atuação no cargo. Eu comecei na OAB no cargo da comissão, no cargo de vice-presidente da Comissão de Direito Administrativo na gestão anterior. Eu fui vice-presidente. Nessa gestão, fui nomeado presidente da comissão e solicitei, pedi a presidência para ficar na vice-presidência da comissão. Ou seja, eu já atuei como vice-presidente e agora eu estou vice-presidente da comissão. É uma comissão muito atuante, a gente realiza vários eventos em Belo Horizonte, a gente faz vários eventos também no interior de Minas, nas subseções. É algo muito interessante. A gente, nesse momento, quando a gente desenvolve esses trabalhos, trabalhos relacionados a palestras, cursos de direito administrativo, isso é bom porque a gente amplia ainda mais o nosso conhecimento e leva o conhecimento para os demais colegas. Então, essa atuação no direito administrativo, na Comissão de Direito Administrativo da OAB Minas, é muito gratificante. Vamos falar agora sobre a sua atuação como professor, né? O senhor já leciona há mais de 10 anos, dá aula na graduação, no mestrado. Eu queria que o senhor falasse sobre a experiência em sala de aula. Quais são as diferenças, de cada público
para quem o senhor dá aula, né? E falar também sobre o mercado de trabalho na Ótimo. docência. Eu leciono na graduação e na pós-graduação, né? Coordeno algumas pós-graduações também. O perfil daquele que está na graduação é um perfil de quem, obviamente, está conhecendo pela primeira vez a matéria, né? As matérias do direito administrativo especificamente. Nesse caso, a gente tem que redobrar a atenção, porque nós não estamos só levando o conhecimento técnico, nós estamos formando um profissional. Então, ali, o professor ele tem que tomar muito cuidado no que tange a formação daquele profissional, porque essa formação vai acabar repercutindo na sociedade. Ele tem uma atuação que vai beneficiar a sociedade. Então, nós formamos um profissional humanístico. É aquele que entende o direito, a técnica do direito, mas não deixa de lado o humanismo, que é importantíssimo. No campo da pós-graduação, os profissionais eles já estão no âmbito da pesquisa. Então, nesse caso, a gente passa informações técnicas, informações doutrinárias, o posicionamento dos tribunais superiores em relação à matéria. Então, é algo que a gente instrumentaliza o pesquisador para ele se debruçar e pesquisar a matéria que ele se propõe. Um outro ponto interessante aqui no campo da atuação como professor, e que eu fico muito feliz de atuar bastante mesmo, eu acho que boa parte da minha atuação hoje como professor é como professor de ensino à distância. Então, o EAD é um campo muito interessante, muito importante, e que os profissionais de hoje eles estão buscando conhecer mais as técnicas de falar perante as câmeras, falar para um público à distância. Então, esse é o perfil, um campo muito fértil, um mercado de trabalho muito fértil para aqueles que desejam lecionar. Então, aprender a técnica de falar perante as câmeras, com essa dinâmica de estúdio, hoje o professor ele já não é mais só um professor, né? O professor ele tem que dominar posicionamento em estúdio, a oratória correta, o posicionamento, a informação que ele tem que passar de forma clara. Então, isso é interessantíssimo e o EAD vem crescendo. Lá em Belo Horizonte, eu sou diretor de um projeto justamente nesse sentido, que é em caso educacional, que a gente leva o ensino à distância para os professores tradicionais, aqueles professores que trabalham já há muito tempo em sala de aula e que querem ir para o EAD. Então, seria uma forma de capacitação desses profissionais e também dos advogados. O advogado hoje, ele pode utilizar do ensino à distância como marketing. A OAB, ela não proíbe o marketing do advogado, ela restringe. E o que é possível é o marketing de conteúdo. O ensino à distância, ele permite que o advogado coloque na internet, em plataformas, em redes sociais, o seu conhecimento e, a partir desse conhecimento colocado de forma correta, ele angariar novos negócios, novos projetos, de forma, obviamente, indireta, mas isso vem acontecendo. Conhecimento que gera a divulgação daquele profissional e daquele escritório. O senhor utiliza as redes sociais nesse sentido? Eu utilizo bastante as redes sociais. Eu sou aquele que grava vídeos, coloca na internet, no Instagram, no Facebook, vídeos com dicas sobre direito administrativo, administração pública. Eu sempre faço lives, né? Eu também faço lives ali para os estudantes que vão se preparar para a segunda etapa da OAB. Tenho o meu grupo de estudos para a segunda etapa da OAB, daqueles que vão se especializar na área do direito administrativo e do direito constitucional. Então, eu uso bastante as redes sociais. Não dá para ficar sem elas hoje, mesmo no sentido profissional. De jeito nenhum. Hoje, o advogado, o professor, ele tem que utilizar as redes sociais para conseguir um novo espaço. O espaço existe. Nós temos que saber alcançar esse espaço. A internet veio para facilitar a nossa vida e para abrir novos negócios, oportunizar novas realidades, né? Oportunizar que você alcance, né, um âmbito profissional que você não conseguia quando não existia a internet. Então, as redes sociais, o EAD,
a tecnologia bem utilizada pelos escritórios de advocacia e pelos professores de direito que querem, obviamente, ingressar no EAD, é um campo muito fértil e as instituições de ensino estão procurando cada vez mais profissionais, professores de direito, advogados especializados no ensino à distância. Já que o senhor falou em humanismo, o que é que os alunos têm dito em relação às próprias angústias? Do que eles mais se ressentem? O que eles mais pedem para o senhor? Os estudantes, nesse ponto eu vou trazer os alunos da graduação, que são os mais angustiados. A primeira coisa que eles falam em sala de aula, professor, quando eu ingressei na faculdade de Direito, eu estou aqui assistindo às aulas todos os dias, os meus amigos, eles falam, nossa, você vai ser advogado, mas tem advogado demais no mercado de trabalho. Você vai passar fome, né? A angústia, né? Do mercado de trabalho. Você não vai conseguir aquilo que você deseja, está saturado. Então, a principal angústia, será que eu vou conseguir? Então, como eu falei aqui pouco antes, o mercado de trabalho não está saturado. Ele está em busca de bons profissionais. Aqueles que aqueles que conhecem a técnica do direito e também conhecem esse campo humanístico. Então, o humanismo é fundamental. Você saber que do outro lado, o seu cliente é uma pessoa e uma pessoa que merece respeito. Então, nesse caso, a gente transforma o aluno. O aluno que entra na faculdade de Direito sempre pensando no mercado de trabalho, ele também, claro, ele continua pensando no mercado de trabalho, mas ele também começa a pensar no outro como uma pessoa que mereça um enorme respeito. Obrigado pela sua entrevista, viu, professor, pelo seu tempo. Fica por aqui o programa, mas você pode continuar com a gente na internet. Acesse tvjustiça.jus.br e não deixe de rever as aulas e o nosso programa no novo canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.